Amélia West era uma garota pálida e quieta, com olhos profundos e ansiosos, uma figura quase invisível para quem a via pela primeira vez. Criada por sua avó Adelaide, uma mulher severa e religiosa, Amélia crescera com uma estranha combinação de medo e culpa. Sua avó acreditava que Amélia era anunciada, uma criança com dons inexplicáveis, porém perigosos, concedidos por forças obscuras. Para Adelaide, esses dons precisavam ser contidos, reprimidos e, acima de tudo, exorcizados. Desde pequena, Amélia percebia o efeito que causava ao seu redor. Pequenos acidentes aconteciam com frequência. Objetos caíam das prateleiras sem ninguém por perto, portas batiam sem vento, e as luzes tremulavam quando ela ficava ansiosa ou triste. Sua avó sempre observava com um olhar gélido e reprovador, murmurando orações como se quisesse afastar algum demônio. Essa constante desconfiança fez Amélia acreditar que ela realmente era um problema, algo que precisava ser corrigido. Na escola, a vida de Amélia era um tormento. Enquanto seus colegas passavam os dias rindo e conversando, ela se isolava, com medo de chamar atenção e despertar o desprezo alheio. Ela era alvo fácil para o bullying, pois sua aparência e seu comportamento estranho a tornavam uma figura de zombaria. Seu cabelo era escuro e desgrenhado, seu corpo magro parecia frágil, e ela usava roupas antiquadas que cobriam cada centímetro de sua pele pálida. Além disso, sua avó insistia que Amélia não podia participar de atividades sociais mundanas, o que a mantinha sempre distante e diferente. Aos 16 anos, Amélia começou a perceber que sua raiva também tinha consequências. Sempre que era humilhada, sentia uma energia desconhecida crescendo dentro dela, como se cada insulto e risada cruel alimentassem algo obscuro. Em uma tarde comum, durante a aula de ginástica, um grupo de meninas decidiu brincar com Amélia mais uma vez. Jogaram balões de tinta sobre ela, rindo do seu desespero e filmando tudo com seus celulares. A tinta escorria pelo rosto de Amélia e a sensação de humilhação a fez tremer. De repente, algo dentro dela pareceu romper-se. Os armários de metal ao redor começaram a vibrar e a amassar, emitindo um som ensurdecedor. Assustados, os alunos saíram correndo. Amélia permaneceu ali, imóvel, sentindo-se poderosa pela primeira vez. Ela voltou para casa em silêncio, mas Adelaide logo percebeu a mudança. Ela sabia que algo havia despertado dentro da neta. Com olhos frios, a avó a trancou no porão, afirmando que precisaria de uma purificação. Adelaide realizou um ritual no qual repetia frases bíblicas e borrifava água benta sobre Amélia. A garota não resistia, mas algo dentro dela gritava para ser libertado. Mesmo assim, a avó sentiu que isso não era suficiente. Nos dias que se seguiram, Adelaide manteve Amélia sob vigilância ainda mais rígida, impondo jejuns e orações. Cada dia parecia mais difícil para Amélia, que sentia aquela energia crescer cada vez mais, incontrolável, como um vulcão prestes a explodir. Enquanto isso, o evento da escola virou um rumor estranho, algo que ninguém conseguia explicar. As coisas se complicaram com o baile de formatura. Um dos garotos populares, Trevor, foi encorajado por um grupo de amigos a convidar Amélia como uma piada cruel. Ele se aproximou dela no corredor, sorrindo com falsidade, dizendo que queria que ela fosse sua acompanhante. Amélia hesitou, mas aceitou, na esperança de que finalmente pudesse ser aceita, de que aquilo fosse o início de uma nova vida. Quando a noite do baile chegou, Adelaide relutou em permitir que Amélia fosse. Depois de horas de discussões e promessas, a avó cedeu, mas com uma condição. Ela mesma levaria Amélia e a buscaria ao final do evento. Antes de sair, Adelaide deu um vestido azul desbotado para Amélia, algo guardado no fundo do armário, coberto de poeira. Para Amélia, aquele simples presente significava muito. Pela primeira vez, ela se sentiu bonita e confiante. No salão de baile, os olhares se voltaram para ela quando entrou. Pela primeira vez, Amélia se sentiu parte do mundo que sempre a excluíra. Ela e Trevor dançaram, e por alguns momentos ela esqueceu-se da solidão. Mas quando o relógio se aproximava da meia-noite, Trevor e seus amigos
colocaram seu plano em ação. No meio da pista, quando a atenção de todos estava voltada para Amélia, um balde de tinta vermelha foi derramado sobre ela. O líquido escorreu pelo seu rosto, manchando o vestido e pintando-a de vergonha e dor. Os gritos de surpresa foram substituídos por risadas e flashes de celulares registrando a humilhação. Nesse instante, algo dentro de Amélia finalmente se libertou. O salão foi tomado por uma força invisível. Amélia sentiu a raiva percorrer seu corpo e o ambiente respondeu a ela. As luzes começaram a piscar descontroladamente. Os cabos de energia estalaram e se romperam. Faíscas surgiram por todos os lados. As portas se trancaram, impedindo qualquer tentativa de fuga. Cadeiras voaram pelo ar, espelhos estouraram, e um cheiro de queimado começou a se espalhar pelo salão. Pânico se instaurou entre os convidados, mas Amélia mantinha o olhar fixo, implacável, como uma figura vingativa. Em um ato de desespero, Trevor tentou se aproximar, mas um móvel pesado o atingiu com força, lançando-o longe. Alunos e professores corriam de um lado para o outro, sem saída. Cada canto do salão parecia responder ao desejo de vingança de Amélia, que observava o caos ao seu redor com uma expressão inalterada, quase serena. Adelaide, que aguardava do lado de fora, ouviu os gritos e correu para o ginásio. Ela conseguiu abrir uma das portas e se deparou com o caos. O olhar vazio de Amélia encontrou o da avó, e por um breve instante, Adelaide percebeu que a neta havia se perdido para sempre. Com uma voz fraca, ela tentou chamá-la, mas Amélia não reagiu. Os gritos cessaram e o salão ficou em silêncio. O olhar de Amélia se suavizou e, com um último suspiro, ela caiu no chão. Quando Adelaide se aproximou, segurou a mão da neta, enquanto o ginásio desmoronava em uma onda de fogo e escombros. Naquela cidade, a noite do baile se tornou uma lenda. Alguns acreditavam que Amélia havia desaparecido. Outros diziam que Adelaide perambulava entre as ruínas em busca da neta perdida. O que restou foi apenas o eco de um evento inexplicável, marcado pela fúria contida de uma garota que desejava apenas ser aceita.